vamos começar com agradecimento. Boa tarde a todos. Agradecemos a presença de todos e esperamos que durante esta 1 hora em que estaremos juntos seja um interessante momento de partilha, de experiência e motivação. A Avaco Mornami, em parceria com a Universidade Xanqueji de Cabo Verde e a Escola de Negócios e Governação, organizou dos dias 18 a 22 deste mês a segunda edição do evento avacomornami.com, este ano com o tema Semana Digital, onde teremos debates, formações, discussões e questionamentos sobre o novo cenário da digitalização, uso das redes sociais e reformulação dos negócios no mundo global e digital. No debate de hoje, teremos como tema Revolução Tecnológica, uma análise de causa e efeitos. E temos conosco o ilustre convidado, Dr. Paulo Simões, professor universitário do Instituto Jean Piaget de Cabo Verde. Sentimos-nos honrados com a vossa presença e participação. Teremos 1 hora de painel e o doutor terá 10 minutos para intervir e responder algumas questões, algumas perguntas que cremos ser pertinentes. A internet mudou o mundo com o seu surgimento. Nos inserimos de vez na era da informação. A conexão entre as pessoas tornou-se cada vez mais abrangente e acessível. Transformou a forma como as empresas e a sociedade operam e interagem. Estamos cada vez mais diante de um mundo digital conectado. A tecnologia está presente em maior parte do nosso tempo, desde um simples pedido de comida, acesso ao banco, através de um telefone, até a educação e a distância. A internet mudou e vai mudar ainda, mas a forma como vivemos. E é fato que, nos próximos tempos, o processo de transformação digital será uma realidade para todos. Convido agora o Dr. Paulo Simão a nos fazer um breve resumo da sua trajetória profissional. Por favor. E, doutor Paulo, o microfone está desativado, por favor. Obrigado, já obrigado. Primeiro queria agradecer, obviamente, a organização. Para mim é um gosto e um privilégio estar aqui convosco, de falar deste tema tão relevante e desde já dando-vos parabéns pela iniciativa, que me parece efetivamente muito relevante. O que é que a Ana me pediu para eu dar o enquadramento? Sobre a minha trajetória profissional. Então vamos começar com a minha trajetória profissional. O que eu faço, o que é que eu fiz? Comecei de uma forma muito resumida. Eu sou doutorando em Administração e Políticas Públicas, tenho formação de gestão, depois sou diplomado em Liderança e Gestão de Pessoas, diplomado também em Gestão Pública e do ponto de vista da minha carreira, trabalhei na consultoria de gestão nas multinacionais, nas top 4, e depois passei para a Administração Pública, onde tive responsabilidades no âmbito da cooperação portuguesa, nos dos estrangeiros, depois passei para o Ministério da Economia e agora estou numa organização, como nós dizemos, da Administração Regional, onde sou secretário-geral de uma organização que gera as políticas públicas dos territórios. E por isso, além da minha vida académica e de investigador de políticas públicas, onde a transição digital é também uma realidade que eu trabalho e que eu estudo constantemente. Helena, penso que de uma forma muito genérica, sem querer aqui vos maçar muito, a minha experiência profissional passa por uma dimensão de política daquilo que é o mundo empresarial, mas também passa daquilo que é as políticas públicas, nomeadamente de dimensão mais nacional, também do ponto de vista daquilo que foi as políticas públicas no âmbito da CPLP e agora a nível daquilo que é a visão mais regional de implementação de política. E numa destas dimensões, aquilo que foi escolhido para aqui, aquilo que foi definido para aqui foi um bocadinho a causa e efeito, a questão da transição digital e a questão daquilo que nós vivemos hoje num paradigma completamente diferente daquilo que vivíamos há uns anos atrás. E a mim seria muito relevante nós falarmos hoje sobre aquilo que hoje vivemos e que o mundo está a viver e de uma forma muito rápida daquilo que hoje sentimos todos os dias de diferente face àquilo que vivíamos
tanto nos serviços públicos, como também naquilo que é a nossa vida, como a Mariana referiu, naquilo que é a nossa vida sob aplicações novas, novas formas de trabalhar, nos organizarmos, de convivermos uns com os outros de uma forma muito mais digital, e isso acarreta naturalmente desafios, oportunidades, mas também algumas ameaças que é importante precaver. Do ponto de vista daquilo que são os novos grandes desafios, e isto é importante, estamos aqui a falar numa plateia que é, obviamente, da academia. Nós vivemos 3 grandes momentos, ou 3 grandes desafios hoje, com uma relação efetivamente de causa e efeito. Por um lado, temos o primeiro pilar, que é a transição digital. Estamos a falar de uma transição de uma economia, de uma economia modelada, verticalizada, e hoje com uma economia claramente suportada na transição digital, numa era onde a digitalização se assume como um fator incontornável das nossas vidas. E quando falamos desta questão da digitalização, falamos muito mais do que aquilo que é, e muito importante também, mas muito mais do que aquilo que é a internet, do que é as aplicações. Falamos da inteligência artificial, e o que é isto de inteligência artificial, falamos da questão da gestão dos dados, da informação, falamos daquilo que é uma nova lógica, um novo paradigma daquilo que nós hoje chamamos a transição digital. E quando eu vos falo isto da transição digital, vou-vos dar alguns exemplos para vocês, de alguma forma, vos fazer refletir sobre o tema. Mas não ainda por esse aprofundamento, falo-vos ainda noutro novo paradigma, um novo paradigma que a sociedade hoje está a viver. A transição verde e a transição ecológica, que está combinada claramente com a transição digital. Os novos desafios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável passam por implementar aquilo que são objetivos para uma economia mais sustentável, mais verde, mais amiga do ambiente e com modelos de negócio muito mais verticais do ponto de vista daquilo que é o seu encontro, o seu alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente com a questão do carbono, com a questão da descarbonização da sociedade, onde a digitalização, onde os dados, a informação e o acesso à distância de um clique é fundamental para nós conseguirmos também ter uma economia muito mais descarbonizada, muito menos fossilizada, ou seja, suportada em matérias-primas fósseis, para termos um planeta muito mais robusto, muito mais saudável, consiga conviver de uma forma dos ecossistemas, de uma forma muito mais sincrónica, muito mais ambientalmente amigável. Por outro lado, temos o terceiro pilar, muito relevante também para esta questão da transição e da digitalização, que é a questão de ninguém pode ficar para trás. E é a questão do pilar social. Nós sabemos hoje que a digitalização é incontornável, é um caminho único, é um caminho sem precedentes, mas na verdade temos grande franja da população mundial que não tem literacia digital. E se nós estamos a caminhar para essa dimensão da digitalização em todos os processos da nossa vida, seja na relação com os serviços públicos, ou seja, de ir pedir um bilhete de um cartão de cidadão, do bilhete de identidade, de ir ao banco, de nos ligarmos com a farmácia, de termos uma plataforma para marcar as férias, para tudo, se as pessoas não tiverem essa formação e essa capacitação, como é que vai ser? Ou seja, há aqui uma falta de democratização desta digitalização da sociedade. E por isso é importante também que os Estados, todos os Estados e todas as políticas públicas assumam que a capacitação das pessoas para responder a esta digitalização tem que ser uma realidade e um facto para que o pilar social, ou seja, para que ninguém fique de alguma forma de fora deste processo digital. Até porque, não sou eu que o digo, é a OCDE, a entidade que estuda as políticas públicas globais e esta transição digital que a Ana estava a referir no início da conversa e que esse vídeo nos retratou muito bem, diz-nos que cerca de 50% dos postos de trabalho, conforme eles existem hoje, vão ser transformados. E transformados através da digitalização. E por isso o que eu peço, e o que eu peço a todos que aqui estão neste painel, é que de alguma forma ajudem os países e os Estados, e neste caso Cabo Verde, também a ter essa visão, a conseguir com que se implemente também a capacitação e a literacia digital enquanto política pública musculada, de acesso a todos, onde todos poderão de alguma forma beneficiar desta capacidade de acompanharem este barco que dificilmente será navegado sem todos estarem a bordo. Na prática, o que eu vos peço, e o que eu peço em relação a esta parte da capacitação e de literacia digital, é que se inicie um processo efetivamente de capacitação e de formação deste capital humano para que efetivamente e para que objetivamente ninguém possa ficar para trás. Falei-vos dos 3 pilares, e falei-vos então do pilar da transição digital, falei-vos da transição verde e de uma economia mais descarbonizada, mais amiga do ambiente, com modelos de negócio e de uma sociedade muito mais responde e que defende os ecossistemas naturais enquanto modo de vida. E isso é importante, porque Cabo Verde, eu estou a falar para um país, qual é o nosso país irmão,
vive muito à conta dos seus ecossistemas e da sua sociedade, da sua economia vive muito à conta do turismo. E é importante preservar que esse mesmo turismo continue, respeitando os ecossistemas naturais e tão lindos e maravilhosos de Cabo Verde, e por isso é importante e fundamental que a transição verde se consiga consubstanciar de uma forma harmoniosa e que o desenvolvimento económico de Cabo Verde passe não só pela digitalização, mas também pelo respeito a esta transição verde, para um modelo de economia mais verde, mais amiga do ambiente, onde o lixo é reciclado, tratado, onde os ecossistemas naturais são preservados para bem de todos e que por isso continua a ser a rentabilidade de muitas famílias, mas ao mesmo tempo se continua a preservar esses ecossistemas enquanto património nacional e património mundial. Por outro lado, eu falava-vos então da transição digital. E eu, em relação à transição digital, só queria dar dois ou três exemplos para vocês poderem refletir. Quando falamos hoje da transição digital, falamos da internet das coisas que estão ligadas, da inteligência artificial. Eu vou só dar 2, 3 exemplos como as coisas estão a correr. Quando falamos da internet, do acesso à internet, são coisas hoje que naturalmente terão que ser conseguidas em muitos dos países que ainda não têm estas realidades, mas hoje já vivemos um outro paradigma, o paradigma da inteligência artificial. Quando falo da digitalização, da ciência dos dados, da inteligência artificial, falo-vos de projetos e transformações que são estruturantes na vida de todos os dias das pessoas. Na verdade, já temos modelos de inteligência artificial que fazem operações às pessoas. Estamos a falar do Serviço Nacional de Saúde, que recorre à inteligência artificial para prever doenças das pessoas, para operar pessoas. Neste momento, grande parte ou uma parte substantiva dos serviços públicos já são trabalhados com inteligência artificial em alguns dos países mais desenvolvidos. O que quer dizer que nós neste momento estamos a ter o Covid, na verdade, e a gestão do próprio Covid foi feito com base em algoritmos de inteligência artificial que previram e que prevêem novas tipos, novos comportamentos da própria doença. E por isso o que eu vos quero dizer, e na prática de uma forma para vos recolocar, é que nós neste momento, com base na informação e dos dados que nós vamos tendo, com a digitalização da nossa própria sociedade, e eu falo-vos de uma forma muito prática, um dia quando Cabo Verde conseguir digitalizar os seus principais pilares de atuação de todos os dias, vão ter a capacidade de instalar sistemas de inteligência artificial, vão ter modelos preditivos, onde nos vão prever informação e prever acontecimentos que serão positivos para que o decisor político possa, e o decisor das políticas públicas possa de alguma forma sedimentar ações com vantagens para as populações e para o país, como também melhorar a qualidade de vida das pessoas através desses sistemas de inteligência. O que quer dizer que as coisas estão a mudar. As coisas estão a mudar muito e vou-me calar, está bem? Pronto, Ariana, foi um gosto, está bem? E obrigado por este bocadinho de estar aqui convosco. Certamente será um gosto voltarmos a repetir um dia para falarmos um bocadinho sobre a questão desta transição digital tão profunda que está a acontecer no mundo. Muito obrigado. Tá bom, agora vamos... Muito obrigada. Agora vamos passar de seguida para as primeiras 2 perguntas. O senhor tem 3 a 4 minutos para responder a cada pergunta, tá bom? A primeira pergunta: quais são os impactos da transformação digital para a sociedade no mercado laboral? É muito rápido e é muito concisa nos 3 minutos que me dá, eu vou demorar 2 minutos. A transição digital e a inteligência artificial no impacto laboral vai ser estruturante, vai ser enorme, porque grande parte desta transformação digital vai fazer com que muitos dos postos de trabalho que nós temos hoje vão deixar de existir conforme eles estão. E por isso esta necessidade de capacitar as pessoas para novas funções, para novos postos de trabalho é essencial, porque grande parte daquilo que nós fazemos hoje vai ser transformado e vai ser feito por máquinas e por sistemas de inteligência artificial. E por isso grande parte das funções manuais vão ser transformadas e vão ser automatizadas por computadores e por máquinas. E a própria sistemas de inteligência, que muitas vezes o ser humano utilizava como forma de ver o que o trabalho estava a ser feito, vai ser também substituído por sistemas de algoritmos de inteligência artificial. Aquilo que eu vejo, genuinamente, é que é fundamental apostar numa política de qualificação para responder a esta 4ª revolução industrial, que é a revolução industrial da transição digital, da ciência dos dados e da inteligência artificial. Muito obrigada. A segunda pergunta: quais são as maiores fragilidades encontradas na digitalização? Há muitas fragilidades, mas a maior fragilidade
sendo eu um homem das políticas públicas, a maior fragilidade é a falta de democratização da digitalização. Ou seja, a digitalização tem um acesso a todos, mas nem todos têm um acesso à digitalização. O que quer dizer na prática é que a falta de democracia deste processo de transição digital é um enorme desafio para a humanidade. Ou seja, nem todos têm os mesmos acessos, a mesma formação, a mesma capacidade de acompanhar esta transição digital. E esse é um desafio, é uma fragilidade enorme, porque é um processo que está a correr de uma forma muito rápida e que muita gente, se as políticas públicas dos Estados dos diferentes países não acompanharem este paradigma, terão naturalmente muitas fragilidades do ponto de vista daquilo que será a transição digital. Muito obrigada. Que possíveis efeitos as empresas poderão sofrer com a revolução tecnológica? Isso é magnífico, porque as empresas hoje podem rapidamente conseguir perceber, por exemplo, muitas das empresas conseguem perceber à distância de um clique que poderão ir visitar a Cabo Verde, porque Cabo Verde tem um ecossistema fantástico, por exemplo, para receber 30 ou 40 ou um evento qualquer da sua empresa. Ou seja, muitos negócios vão aparecer através desta transição digital, porque o mundo passa a ser global. Ou seja, eu posso aceder à realidade de Cabo Verde pode aceder à realidade de Portugal e do resto do mundo à distância de um clique. E, portanto, muitas oportunidades podem aparecer. Muitos dos serviços, produtos e serviços são produzidos, por exemplo, numa ponta do mundo, podem ser colocados noutra ponta do mundo, porque tudo está à distância de um clique. E por isso esta globalização, pensar global, agir local, está aqui como um dos principais vantagens, ou uma das principais vantagens, mais uma vez, ou possibilidade de vantagem, ou potencial vantagem do ponto de vista dos mercados para as nossas empresas e para as empresas a nível global. Obviamente, mais uma vez, também esta transição digital não é democrática para as empresas. Muitas das empresas que conseguem este acompanhamento mais rápido, fazer esta transição de digitalização dos seus negócios, terão muito mais capacitadas para utilizar este canal de digitalização como um canal de vendas, enquanto as outras que ainda não acompanharam esta fase terão muito mais dificuldade em conseguir alcançar estes objetivos. A digitalização é uma revolução real e com perspectiva do futuro. Ou apenas, se essa afirmação é uma prática momentânea e passageira. Olha, força, desculpa, não tinha acabado, peço desculpa. Não é só para repetir, para ver. A digitalização é uma revolução real e com perspectiva do futuro. Se essa afirmação é uma prática momentânea ou é passageira. Muito obrigado. Não, isto é claramente uma questão de futuro, é incontornável o caminho que vai levar o percurso que vai ter do ponto de vista da sua profundidade, aquilo que é a vida de todos os dias das pessoas. Ou seja, nós percebemos hoje que tudo está a receber um processo de transformação digital, mesmo as pequenas coisas da nossa vida. E por isso, hoje o que percebemos é que isto não é um momento, não é uma política, não é uma dimensão de contexto, mas é uma dimensão estruturante. Será naturalmente com muita profundidade que grande parte da nossa vida no dia a dia vai ser transformada e cada vez mais transformada através do processo da digitalização. Ok, muito obrigada. Também temos as novas tecnologias estão a ser desenvolvidas para dar respostas a necessidades já existentes ou necessidades estão a ser criadas pelas novas tecnologias? Não, essa pergunta é muito interessante, porque todas as outras foram, mas esta também é muito. Porquê? Porque a verdade é que a digitalização responde àquilo que já existe, mas responde também àquilo que serão os desafios e as novas necessidades. E por isso há aqui naturalmente um mix de diferentes áreas do ponto de vista gestionário que o mercado vai oferecendo e que os empreendedores e as empresas vão apresentando como processos de novos produtos e serviços digitais. E por isso há aqui um mix entre aquilo que eram as necessidades que foram digitalizadas e aquilo que são as novas necessidades que são fruto também do processo de digitalização com novas oportunidades. E também há um pouco de chegada, uma meta estabelecida, o que se pretende alcançar no desenvolvimento tecnológico ou é uma busca sem fim? Posso repetir? Sim, não, mas eu posso Oriana, eu penso que percebi. A meta é uma meta que está a ser inclusive regulada, ou seja, isto é um caminho sem fim.
O problema, e hoje já está-se a discutir isso, é que também esse caminho, porque a digitalização é um caminho sem fim, é um caminho que está ao alcance, e será ao alcance daquilo que são as mentes brilhantes de tudo que poderá ser digitalizado e transformado do ponto de vista digital. Na verdade, o que hoje o mundo e as grandes organizações internacionais estão a estudar é também a regulamentação ética deste processo de digitalização. Ou seja, o caminho é uma meta sem fim. O que as políticas públicas vão ter que fazer e os Estados é que vão ter que regulamentar e regular algumas dessas áreas, porque um dia destes teremos quase que a digitalização de áreas que nós não podemos aceitar, não é? Como a religião, ou a questão dos credos, ou outra coisa qualquer, de dimensão mais individual, que nós, enquanto sociedade, não aceitamos e que terá que ser objeto de regulamentação, como também a questão da saúde e outras questões que neste momento estão a ser trabalhadas. E do público, ele perguntou qual é a sua perspectiva sobre a transformação digital em curso em Cabo Verde. Eu acho que o processo de transformação digital em Cabo Verde é um processo que está a correr de acordo também com o seu processo de ecossistema conjuntural e contextual. É importante, na minha perspectiva, qualificar as pessoas, dar acesso cada vez mais às pessoas a formação sobre as dinâmicas e as dimensões digitais, para que efetivamente se consiga que ninguém fique para trás. E quando eu quero dizer ninguém fique para trás, acho que a política pública de capacitação da digitalização da sociedade é fundamental para que isto não seja uma dimensão de elites. Ou seja, o que eu quero dizer é que isto não fique só ao alcance daqueles que têm mais recursos, mais literacia do ponto de vista académico ou técnico, e que seja acesso também, que tenha também acesso a todas as massas e todas as franjas das sociedades. Para que efetivamente não se crie aqui um gueto muito grande, porque aquilo que nós percepcionamos enquanto investigadores é que a maior barreira, ou o maior fosso que vai existir nos próximos anos será nas pessoas que têm o acesso à literacia digital e aquelas que não têm literacia digital. E por isso Cabo Verde também terá que apostar, na minha perspectiva, quero apostar muito nessa formação e capacitação de toda a sociedade, toda a sua população, daquilo que é a literacia digital. Obrigada. E outra pergunta: com tantas ofertas a nível dos aparelhos, plataformas, em que investir? Essa é uma pergunta que eu gostava de também conseguir perceber, em que investir, em que plataforma. Não, as plataformas são... O mercado é dinâmico e vai criando novas plataformas e vai apresentando novas plataformas de acordo com os empreendedores. O que eu acho é que na minha perspectiva, aqueles serão os maiores nichos de mercado, são as plataformas ligadas à dimensão do desenvolvimento sustentável, ou seja, cada vez mais há uma preocupação pela sustentabilidade, pela questão da descarbonização, do cuidado com os ecossistemas e com o planeta, e por isso acho que plataformas ligadas à economia circular, nomeadamente o que é a economia circular, a economia que tenha as compras responsáveis, a utilização de recursos e de matérias-primas que sejam amigas do ambiente, a utilização de turismo, que seja um turismo sustentável e que não prejudique os ecossistemas naturais. Acho que este tipo de plataformas e este tipo de negócios vão ser os negócios do futuro, até porque as pessoas vão estar cada vez mais preocupadas com essa dimensão. Muito obrigada. Temos a revolução digital passa obrigatoriamente pela massificação do acesso à internet, ou seja, internet de qualidade. Sim, é verdade. E passa agora pela internet e pelo 5G, sim. Passa. Acho que os países têm que apostar claramente no acesso à internet. Sem um acesso à internet não vale a pena estarmos a falar sem nada disto, é verdade. A internet é as autoestradas do conhecimento, é a autoestrada, ou seja, é a estrada que me pode levar à digitalização. Sem isso, a infraestrutura básica não conseguiremos concorrer nem reconhecer o processo da transição digital como uma realidade. Ok. Estamos preparados para enfrentar a revolução tecnológica? Eu acho que podemos não estar, mas a revolução tecnológica é muito mais rápida. Ou seja, independentemente de estarmos preparados ou não, ela vai acontecer. E o importante é que nós todos estejamos prontos
para nos ajustarmos a essa mesma revolução e fazermos força em relação aos nossos países para que existam políticas dos governos para ajudarem toda a sociedade a acompanhar esta transformação digital através da sua formação e capacitação, usando inclusive as academias, o Piaget, como laboratórios para essa mesma e estruturas para essa capacitação e formação das populações. Muito obrigada. E pela pergunta já está feita. Se o Dr. Paulo Simão quer fazer alguns comentários, aprofundar mais, pode continuar. Não, a única coisa que gostava de dar nota é que gostei muito das perguntas. Acho que as perguntas fazem todo o sentido e que certamente o gosto será um dia ir a Cabo Verde e estar com vocês pessoalmente, além desta transição, desta questão digital, para podermos debater também estes temas e estas dinâmicas que me são muito caras e que são muito interessantes para todos e que me parecem muito importantes. Eu acho que esta relação, cada vez mais de cordão que sempre houve entre Portugal e Cabo Verde, é uma relação profícua, única, justa, genuína, e por isso cada vez mais temos esta capacidade de partilhar conhecimento, partilhar experiências, estarmos juntos, é fundamental para que consigamos acompanhar também e de uma forma mais objetiva, conseguimos implementar políticas públicas e apoios a que a transição digital seja democrática e acessível para toda a gente, e não só para alguns, e por isso o Piaget tem essa possibilidade de colocar isso na agenda política e assumir também, junto das estruturas políticas, propostas para formações e capacitações da transição digital, incluindo todas as franjas da população, para que ninguém fique para trás. E, obviamente, a questão da internet é fundamental que se invista e que se consiga esse investimento para que exista a internet para todo o território. Isso é um facto. Muito obrigado, Diana, muito obrigado a todos. Foi um gosto. Já surgiu uma pergunta outra vez. Vamos lá então. Do público da doutora Tânia. Acreditas que numa revolução tecnológica acelerada haverá tempo para as pessoas se requalificarem? Acredito genuinamente que a revolução tecnológica será muito mais rápida do que a requalificação das pessoas, mas acredito que as pessoas conseguirão, se essa for a vontade das políticas públicas e a vontade dos diferentes atores dentro do quadro político, de implementar políticas de formação e de capacitação para as pessoas, acredito que as pessoas conseguirão acompanhar o processo e acredito que as pessoas conseguirão requalificar. Obviamente que sei perfeitamente o que a Tânia, foi a pergunta da Tânia me diz, é um facto, muita gente vai ficar para trás e temos que olhar para essas pessoas e requalificá-las para que elas consigam ter enquadramento laboral e consigam ter aquilo que é o seu dia-a-dia, ter postos de trabalho. Por isso, não de uma forma tão objetiva vamos conseguir ao mesmo tempo requalificar toda a gente, mas acredito que é necessário, com esta rapidez da transição digital, conseguir implementar políticas de requalificação e requalificação laboral para que as pessoas acompanhem esta transição digital. Muito obrigado, Tânia, porque eu acho que essa pergunta é muito boa. Muito obrigado. Então, vamos encerrar o painel. Agradecemos a todos por terem estado conosco e principalmente ao nosso honrado convidado, Dr. Simão. Esperamos, Paulo Simões. Esperamos que o debate tenha sido tão interessante e necessário para todos como foi para nós.